Está começando o podcast Santé, dicas para uma boa saúde bucal, com a apresentação de Guilherme Camilo e doutora Juliana Leite e convidados. Olá, estamos dando início a mais um podcast da Santé. Eu e a doutora Juliana estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas. A gente traz mais um programa sobre mitos e verdades sobre implantes dentários. Você que já vem acompanhando a gente durante essas semanas, está vendo que a gente está trazendo esses temas, esses mitos e verdades e está esclarecendo para todos vocês. Alguns desses mitos acabam sendo divulgados nas redes sociais e as pessoas acabam acreditando. Mas nada melhor do que ter a doutora Juliana aqui para esclarecer essas dúvidas, para deixar você ciente do que é verdade ou mito em relação ao implante dentário. Vamos lá. Vamos lá, doutora Juliana. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E a gente já começa perguntando. Bom, doutora Juliana, a primeira pergunta é o seguinte. É um mito ou uma verdade que hoje não é necessário fazer um corte na boca para colocar um implante dentário? Muita gente vem dizendo que não é preciso fazer um corte na boca, não vai ter um corte na boca para colocar um implante. Isso é um mito ou uma verdade? Então, por parte é verdade sim, tá? Hoje em dia a gente diz que as cirurgias elas podem ser sem corte e sem ponto, é verdade. Por quê? Porque hoje em dia a gente consegue fazer um planejamento digital para essa cirurgia com base na tomografia do paciente, né? Então a gente vai fazer todo o planejamento digital e preparar um guia cirúrgico para o momento da cirurgia. Esse guia cirúrgico a gente coloca sobre a arcada dentária do paciente. No caso de um desdentado, por exemplo, a gente instala como uma prótese, mas é um guia de acrílico cirúrgico já todo planejado com base na tomografia digital, onde esses implantes vão ser colocados. Então vem um guiazinho, uma prótese de acrílico já com os furinhos, onde vai ser inserido a broca para a colocação do implante. Então a gente coloca ali na região daquela arcada dentária desdentada e vai fazer a perfuração somente na região com base nos furos desse guia cirúrgico. Então não é necessário abrir toda a gengiva, fazer o corte, e retirar essa gengiva, olhar o osso e eu sair inserindo, porque eu já vou ter estudado esse osso de forma digital na tomografia. Então eu só instalo o guia e coloco o implante diretamente já nesse caminho criado pelo guia. Então hoje é possível sim fazer sem cortes e sem pontos, desde que faça um planejamento digital com guia cirúrgico. Se não fizer, realmente vai precisar fazer o corte na gengiva, mas sabendo que isso tudo, esse corte do implante, é um corte simples, sem dor, todo o procedimento com anestesia, tá? Bom, já pegando um gancho sobre essa questão óssea, muita gente se pergunta, eu não tenho um osso na boca, então eu não posso fazer implante. Isso é um mito ou uma verdade? Então, é um mito também, tá? Em parte. A questão de ter osso suficiente para colocação de implante, é necessário sim ter osso para o implante. Isso é um fato. Mas não quer dizer, se você não tem, que a gente não tenha tratamentos prévios com enxerto, tá? Para que você forme osso e aí depois de formado eu coloco o implante. Então não é porque tipo, não tenho, não dá para me fazer implante. Não tenho, não dá diretamente para o implante, mas a gente vai enxertar o osso. Às vezes é necessário esperar um período de 1 ano para esse osso formar e depois disso a colocação do implante. Para a gente definir que um caso não vai mesmo, nem por enxerto ele consiga, é tipo um percentual 1 em cada 100 pessoas que vai tentar a gente dizer assim, não dá nem com enxerto. Então assim, é raro a questão da gente realmente não indicar implante e contraindicar, né? Geralmente com o enxerto, todos os procedimentos a gente consegue ter sucesso, né? Bom, a gente chegou na metade desse mitos ou verdades sobre implantes dentários. Queria pedir para você seguir as nossas redes sociais, elas estão logo aqui abaixo, você pode seguir, compartilhar com seus amigos, mandar comentários também pra gente, que a gente vai responder. As dúvidas, né? Exatamente. Tudo do mundo odontológico a gente vai trazer aqui na nossa bancada para esclarecer para você e você ficar ciente de tudo, sanar suas dúvidas, que a gente sabe que tem muitas.
E dando prosseguimento, doutora, ao mitos e verdades, uma dúvida que muitos têm é, eu vou passar pela cirurgia e aí tenho medo da cirurgia. A gente já esclareceu que não dói, né, que tem toda a questão da anestesia. E aí muitas pessoas ainda não sabem disso. Essa questão de, eu vou ter dor. Mas aí paira também uma outra dúvida, que é o seguinte. Dura para sempre o implante dentário? A partir do momento que eu faço a cirurgia, ela dura para sempre ou eu vou estar sempre tendo que refazê-la? Então, essa dúvida da dor é bem comum, né? Ainda tem muita gente com medo de fazer implante, né? E aí termina indo para procedimentos que a gente não indica tanto como o mais indicado, que é as próteses removíveis. Ou a colocação de pontes, onde você destrói 2 dentes bons, às vezes lateralmente, para colocar aquele dente no meio. Então, assim, por medo, né? Às vezes não é nem questão financeira, mas muita gente com medo ainda de implante. Então, a colocação do implante, ela completamente é indolor. Você não sente nada em nenhuma fase da etapa cirúrgica. O pós-cirurgia, né, também não sente nada. Tá? É todo medicado, com antibiótico terapia, analgésico, então é uma cirurgia bem tranquila, anestesiado o paciente desde o início da colocação do implante. A inserção desse implante dura cerca de 20 minutos, então é um procedimento rápido, tá? E indolor. Então não precisa ter medo de implante, não é um procedimento que cause assim transtornos maiores de acidentes, feito por um profissional realmente especializado, né? Então não é um procedimento assim muito agressivo no sentido de deixar com muitas sequelas, tá? Agora lógico, numa clínica, né, onde a gente preze o processo de esterilização, porque a gente prepara toda uma sala, por exemplo, aqui na Dental Santé, a sala toda estéril, né, tudo anestesiado, um profissional com mais de 10 anos de experiência em cirurgia, então fazendo tudo certinho, fazendo os exames pré-cirúrgicos certinhos, estando com as taxas boas, é um procedimento muito tranquilo. A questão a outra pergunta, né, que é a questão dele durar, ele dura em média 10 a 15 anos, a gente diz, tá? Agora sabendo que tudo vai da higiene. Né? Se eu deixo aquele implante cheio de placa bacteriana, se eu não cuido, se eu não vou regular no dentista, né? Se eu acho que por ser um material de titânio diferente do dente é porque ele não forma mais cárie, não tem mais problema, não. Ele vai ter, de fato não vai ter cárie, mas a bactéria se encrostar ao redor dele devido à falta de higiene vai fazer com que perca ele. Então assim, se tiver os devidos cuidados, uma média de 10 a 15 anos. Podendo ser mais também, como eu tenho um caso de paciente com 20 anos, 25 anos, que chega aqui com implante e quando a gente tira a radiografia está intacto no osso. Então, assim, é uma média, né, que a gente diz que tem de durabilidade, mas pode durar bem mais. Bom, e a nossa última pergunta para a gente encerrar essa sequência de vídeos em relação a mitos e verdades sobre implantes dentários é o seguinte. A gente pode utilizar, quem quer utilizar o implante dentário, pode utilizar carga imediata em qualquer caso ou tem os casos específicos? Então, isso aí é um mito, né? Porque assim, não tem essa história de carga imediata para todo tipo de situação, tá? Logicamente, a gente, quando dá para colocar a carga imediata, que quer dizer o quê? Para vocês que escutam muito isso. Carga imediata quer dizer quando aquele procedimento de implante, onde após a colocação do parafuso, que é o implante propriamente dito, a gente vai colocar o dente já fixo nele. Então, carga imediata é isso. Só que a carga imediata, ela só acontece se esse implante, na hora de ser inserido, ele tiver uma força de pelo menos 20 a 25 newtons. Então, se tiver menos que isso, eu não posso botar carga imediata, tá? Então, assim, quando a gente coloca o parafuso no aparelho, por exemplo, e ela tá fofa, eu posso até ter uma largura boa, que é, por exemplo, uma largura de osso bom. Mas se esse osso não for um osso bom, bem compacto, for como se fosse uma parede fofa, né? Eu não vou ter uma carga boa naquele implante e aí eu não posso botar carga imediata, ou seja, o dente preso nele, tá? E quando acontece de eu poder
por exemplo, eu ter uma largura boa, com uma parede com uma largura boa, e ao fixar o parafuso trave, como numa parede, esse implante pode sofrer essa inserção de um dente ali naquele momento da cirurgia, mas sabendo que mesmo podendo essa carga imediata, a gente prefere sempre que ela seja uma provisória, ou seja, um dente provisório, que é um dente de resina, porque é leve, e não o definitivo, mesmo podendo ser imediato. O definitivo é quando a gente faz aquele dente de porcelana, que é um dente mais duro, é um dente que vai causar uma carga maior, um peso maior ali, e a gente pode perder implante. Então, às vezes, em muitas pressas por aí que estão se fazendo e se vendendo isso, de sempre se poder carga imediata, para o paciente querer fazer, não ficar sem dente, não fazer a cirurgia, esperar todo o processo direitinho que é para esperar, tá se fazendo implante, tá se colocando carga imediata, podendo ou não podendo, mas os pacientes perdendo implante. Então, muita gente perdendo implante, chegando com implante com mole, com mobilidade. A gente tem vários casos de paciente que pega assim aqui na consulta inicial, de paciente que levou a perda de implante devido a uma carga desnecessária precocemente indicada. Bom, fiquem sempre ligados no dentista que você está indo, né? Sempre busque informações sobre ele. A gente sempre traz essas informações aqui para vocês, para buscar sempre o melhor especialista. A Dental Santé, ela tem os melhores especialistas da região. Você pode vir aqui, marcar, agendar a sua avaliação e vai saber de tudo diretamente com a doutora Juliana, ela que está esclarecendo aqui nos vídeos para você, mas também ela pode esclarecer ao vivo qualquer dúvida que você tiver. A gente encerra esse Mitos e Verdades dessa quarta semana, né, sobre implantes dentários. Na próxima semana traremos mais temáticas sobre implantes dentários. Se você tiver sua dúvida, você pode mudar para as nossas redes sociais, elas vão estar logo aqui abaixo. Você vai conferir tudo que a gente tem nas redes sociais da Dental Santé e também seguir as nossas redes sociais e saber o que é que vai ser postado no podcast da Santé. Ativar o sininho, né, para receber as notificações. Exatamente. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.